Aí galera do segundo ano, o negócio é o seguinte, teve gente que andou bem desatento, não leu a teoria do livro, não olhou o material, não viu o que deveria ter copiado e teve problemas com a nossa avaliação. Mas teve gente que fez exatamente o contrário disso, prestou atenção em tudo e foi muito bem. Então, para que não sobrem dúvidas, vamos fazer uma correção sobre todo o conteúdo repassado. Então vamos lá. As primeiras 5 questões eram questões teóricas, então acompanhe lá que você já vai ver onde que errou ou onde que acertou. Vamos lá. Na escala Celsius, o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água. Fusão gelo, ebulição água fervente. Então, quais seriam os graus? Seria ponto de fusão do gelo 0 grau e ebulição da água 100 graus Celsius. De onde é que tira isso? Lembra desse exercício, dessa proposta a ser copiada? Então está aqui, ó, Celsius, Celsius, Celsius. Água, gelo, 0 grau. Água, vapor, 100 graus. Então aí estaria a resposta da questão número 1. Bom, a questão número 2 fazia a mesma pergunta, agora não mais para Celsius, mas para Fahrenheit. Então, quando nós vamos para a escala Fahrenheit, nós temos que descobrir ponto de fusão do gelo e ebulição da água. Novamente, fusão do gelo, ebulição da água. Viram a letra B? Vamos ver por quê. Olha aqui a letra B. Vamos lá. Fahrenheit. Ponto de fusão do gelo, 32. Ebulição da água, 212. Então essa era a resposta. Quando a gente vai para a questão número 4, equação resolutiva, gente, é a mesma coisa que fórmula. Qual é a fórmula que transforma escala Celsius para Fahrenheit? Vou mostrar para vocês. Estava aqui embaixo. Escala que transforma Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. É vice-versa. TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Ali aparecia na forma horizontal porque é como o Google Forms faz, mas não mudava nada. Então era a letra A. Vamos agora pensar em Kelvin. A escala Kelvin, que não é graus Kelvin, é só Kelvin, tá? Também queríamos saber ponto de fusão do gelo e ebulição da água. Ponto de fusão do gelo, 273, está paralelo com Celsius. Ebulição da água, 373, paralelo com Celsius. Então, a resposta para esse aqui estava no nenhuma das alternativas, porque não tinha nenhum colocando 273 e 373, ou seja, aqui não estavam os valores, por isso nenhuma das alternativas. Só que eu coloquei uma perguntinha bem capciosa na questão número 5. O que era? Nós temos como uma fórmula geral para Celsius e Kelvin, que Celsius é igual a Kelvin menos 273. Mas eu perguntei no exercício da equação resolutiva exata. Então eu precisava pesquisar lá na teoria dada, lá no livro. E inclusive em alguns exercícios feitos, aonde não é somente 273, é 273,15. Por isso era a letra D. Já retornamos com os exercícios da parte prática. Por enquanto, está aí a teoria, são essas as respostas. E aí, galera, vamos agora para a parte prática. Então vamos lá. Questão número 6. Uma pessoa vai para Washington e lá informam que a temperatura média em fevereiro é 77 graus Fahrenheit. Óbvio que se a gente estivesse pensando em Celsius, 77 já tinha morrido todo mundo. Então é por isso que lá não é Celsius, lá é Fahrenheit. Quanto equivale essa temperatura em graus Celsius? Tá? Você já viu que a resposta ali deu 25. Vamos descobrir por quê. Bom, está aqui o cálculo. A fórmula para fazer Fahrenheit em Celsius é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Bom, nessa altura do campeonato, eu já tenho Fahrenheit, que é 77. Então, no lugar de
TF, eu coloco 77. E a partir daí, me perdoem, é uma conta básica que você pode fazer inclusive com a calculadora ou até de cabeça mesmo. Porque 77 menos 32 é 45. 45 dividido por 9 dá 5. O 5 que está embaixo do TC, que está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 5, 25. Um cálculo simples. Depois que você colocou TF no lugar certo, o restante é uma conta simples. Por isso que tem que ficar bem atento. Vamos para frente. Exercício número 7, esse já diz um monte de coisa que no final das contas, se vocês forem perceber, não tem muita coisa que calcular não. Olha, eu vou mostrar para vocês. Ó. Ana usou um livro de receitas para fazer um bolo de banana, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 482 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 25 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Gente, o 25 minutos para que serve? Para nada no cálculo. Ele só está perguntando de Celsius qual é o 482 Fahrenheit. É só a mesma transformação que a gente já fez no exercício anterior. Então, está aqui o cálculo. O que tem que colocar no lugar do TF, que é Fahrenheit? Tem que colocar o 482 graus que está ali. Então, 482 menos 32. 482, inclusive repetiu aqui, nem precisava. Tá? Podemos retirar este. 482 menos 32, 450. 450 dividido por 9, 50. 5 que está dividindo passa multiplicando. 50 vezes 5, 250. Está lá a resposta. É semelhante ao anterior, só que em vez de 77, que era nesse, agora era 482. Dois cálculos de transformação de Fahrenheit para Celsius. Bom, agora vem um outro exercício que tem enunciado grande, mas se você for pensar a fundo, os dados já estão bem simples. Olhe bem, o nitrogênio em seu estado natural possui ponto de fusão igual a 210 graus Celsius negativos e ponto de ebulição a 197,79 graus Celsius negativos. É por isso que em temperatura ambiente, cerca de 25 graus, ele é gasoso. Gente, essa informação é uma informação boa para a química, mas para o nosso exercício, o que ele quer? Passando para a escala Kelvin, inclusive deu aqui que é precisa, que é 273,15, o ponto de fusão e de ebulição do nitrogênio são respectivamente iguais a quê? Ou seja, a única coisa que você tem que fazer de verdade é pegar 210 negativo, que é Celsius, transformar em Kelvin, 197,79 negativo, que é Celsius, transformar para Kelvin, e fazer somente essa conta simples que está aqui. Olhe bem, TC igual TK menos 273,15. Eu estou procurando o grau Celsius 210. Então, TK menos 273, o menos 210 está do lado de cá da equação. O menos 273,15 para passar para o outro lado passa mais. Então fica menos 210 mais 273,15. É óbvio que vale o sinal do maior e a resposta é 273,15 menos 210. 63,15, já estava lá ele, tá? Mas não podia dizer já que estava certo, porque tem que conferir a segunda parte. Então vamos conferir a segunda parte. Faz o mesmo cálculo, só que em vez de 210 menos 197,79, o cálculo é praticamente o mesmo. O 273,15 negativo de um lado passa positivo do outro, subtrai um do outro, 75,36. Estava lá a resposta letra B, certinho os dois valores.
Bom, agora nós vamos para o exercício 9. E esse exercício 9 é o mais sacana de todos. Sabe por quê? Porque ou você bate o olho e vê que tem coisa absurda, ou você vai ter que fazer todos os cálculos. Veja bem, no verão carioca é comum a ocorrência de temperaturas entre o quê? Vamos ver, entre 30 e 50 Kelvin. Vamos ver o que dá isso. Ó, tá aqui o cálculo. Eu quero 30 Kelvin, se a fórmula é TC igual a TK menos 273, no lugar do TK eu tenho que pôr 30. 30 menos 273, como é que você faz essa conta? Pensa, você saiu de casa com 30 reais e gastou 273, óbvio que você ficou devendo. Então deu menos 243 graus Celsius. Fizeram o mesmo cálculo para os 50, vai dar menos 223. Ô, gente, por favor, Rio de Janeiro com 243 graus abaixo de zero? Faz favor, né? Resposta, impossível. Então está na hora de calcular agora o 10 Fahrenheit e o 20 Fahrenheit. Também dava para ver mais ou menos que não vai dar certo. Por quê? Porque no lugar do TF você tem que pôr 10. No lugar do TF tem que pôr 10. Igual os dois exercícios que a gente mostrou, igualzinho lá, tá? Então, 10 menos 32 menos 22. O 5 que está dividindo passa multiplicando. 5 vezes menos 22 é menos 110. Dividido por 10, menos 12,2 graus Celsius. Fazendo a mesma coisa com o 20, a única coisa que vai mudar é que aqui vai dar menos 12. O 5 que está dividindo, passando multiplicando, dá 60. 60 dividido por 9, 6,7. De novo, verão carioca não tem temperatura negativa. Então essas duas já estão fora. Você vai dizer, então a terceira, mas tem nenhuma das alternativas, então tem que calcular. Então vamos lá, 86 Fahrenheit, aquele cálculo que a gente já conhece. 86 menos 32 dá 54. 54 dividido por 9 dá 6. 5 que está dividindo passa multiplicando. 30. Opa, legal. 122. 122 no lugar do TF vai dar 122 menos 32, que dá 90. 90 dividido por 9 dá 10. 5 que está dividindo passa multiplicando. 50. Sim, gente. Verão carioca, entre 30 e 50. Normalmente, verão carioca tem 40, 42, 43, tem 38, ou seja, entre 30 e 50. Está aí a resposta do exercício 9. Vamos para o exercício 10. No exercício 10 tinha uma jogadinha interessante. Você poderia ter feito o cálculo do 30 Celsius e o 110 Celsius, transformado em Kelvin Fahrenheit, e aí fazer uma enorme de uma conta. Mas veja bem, se uma panela com água é aquecida de 30 a 110, quanto que tem de temperatura entre 30 e 110? Era só fazer temperatura, é uma temperatura final menos uma inicial, 110 menos 30 dá 80, ou seja, de 30 até 110 graus Celsius, quantos graus Celsius tem? Tem 80, tá aqui, ó, certo? Agora, gente, é só transformar 80 em Kelvin e 80 em Fahrenheit. Para transformar 80 em Kelvin, no lugar de TK, põe 80. Perdão, no lugar de TC, põe 80, certo? Porque é 80 graus Celsius. No lugar de TC, põe 80. O 273 que está diminuindo passa somando. TK, 353 Kelvin. Está lá, 80 graus Celsius. É a mesma coisa que 353 Kelvin. Falta calcular Fahrenheit. Agora sim, Celsius. Aqui, ó, Celsius. 80. Então, no lugar de Celsius, põe 80. 80 dividido por 5 dá 16. O 9 de baixo que está dividindo passa multiplicando. 16 vezes 9. Percebeu que até agora você não mexeu em TF menos 32. TF menos 32. Porque 16 vezes 9 é 144.
É só agora que o menos 32 vai passar para o outro lado como mais 32. Portanto, 144 mais 32, 176. Resposta, letra A. Feito aí a correção, agora vocês se preparem que daqui a pouco chega como é que vai ser feita a recuperação paralela, tá bom? Abração para todos.